Pertinente aos seus 11 mandatos da sua trajetória política, presente a essa sessão. Convidamos para compor a mesa os excelentíssimos vereadores da Câmara Municipal de Pacatuba. Francisco Edileno Matos, presidente. Roberto Brasil Diniz, vice-presidente. Francisco Irenildo Sá de Castro, primeiro secretário. Francisco Cláudio Costa Borges, segundo secretário. Antônio Fábio da Silva Araújo. Enio Medeiros do Carmo. Francisco Antônio Martins da Silva. Francisco Kleber Pereira. Francisco Edson Silva Almeida. João Lucivaldo Cardoso do Carmo. Luciano Pereira Barbosa. Maria Selma Cardoso da Silva. Pedro Correia da Silva. Vicente Paulo de Lima. O nosso excelentíssimo prefeito municipal Alexandre Magno Medeiros do Carmo. Alexandre Magno Medeiros, né? Olha cá, rapaz. Desculpa aí, gente. Só identificando aqui, Alexandre Magno Medeiros do Carmo. Tem que ir escrito, tá? Representamos nossos secretários municipais, Diva Medeiros do Carmo. Com os trabalhos abertos, o excelentíssimo senhor Francisco Edileno Matos, presidente da Câmara, iniciará a sessão. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Hoje a Câmara Municipal de Pacatuba realiza uma sessão solene, homenagem especial ao excelentíssimo deputado federal Carlos Mauro Cabral Benevides, pelo Partido Democrático Brasileiro, Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, pertinente aos 11 anos de mandato. Caso se sente feliz com a presença de todos, e gostaria de convidar a secretária da Educação já presente, o homenageado, gostaria de convidar o deputado federal para ocupar aqui ao nosso lado esquerdo, Mauro Benevides, para se fazer presente. Vamos acolher o nosso deputado Mauro Benevides com a calorosa salva de palmas. Gostaria de convidar o prefeito de Guaiúba, Caio Holanda,
também para ocupar aqui a mesa de honra dos trabalhos. Convidar os vereadores de Guaiúba também que se fazem presente para ocupar aqui a mesa de honra dos trabalhos. Vereador de Maracanaú. Tem algum outro município aqui que se faz presente? O prefeito de Mombasa. Os filhos. Mais um outro prefeito que presente aqui para ocupar a mesa. Algum outro vereador? Vereador Maíl, já convidei. Vereador de Aline do Hospital. Vereadora de Maracanaú. Essa sessão solene, ela se dá através de uma proposição do excelentíssimo senhor vereador Em Medeiros do Carmo, que também subscrito pelo novo vereador Francisco Antônio Martins da Silva, vereador Chicão. Havendo número legal, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão, convidando a todos para de pé, respeitosamente, ouvirmos o hino nacional brasileiro e o hino de Pacatuba.
que vieram em suas cidades, cometido do senhor excelentíssimo Nildo de Sobral, presidente do PTN e suplente deputado. Quero saber registrar a presença da TV Maracanã, presente conosco o prefeito de Mombasa, o Cides, a presença também da autoridade, nosso excelentíssimo senhor Eugênio Caio Virgínio Holanda Gugel, prefeito de Iguaiú, presente, Antônio Peixoto Saldanha, prefeito de Barreiras, Valdemar Antunes Freitas, ex-prefeito do município de Itapiúna. Queremos aqui também registrar a presença dos nossos secretários municipais, Ailson de Souza Santana, da Administração, Planejamento e Finanças. Em nome da secretária de Saúde do município, Cristina Araújo Vieira, também presente conosco. Nilo Sérgio Viana Bezerra, Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Meio Ambiente. Marcília Soares Silva, Turismo. João Paulo Maria Soares, Trabalho, Empreendedorismo e Desenvolvimento Econômico. Elisângela Souza Campos, Assistência Social. Jaira da Rocha Alcântara, Cidadania e Direitos Humanos. Antônio Severiano Barros Júnior, Controlador-Geral do nosso município. Álvaro Duarte Luiz Albuquerque, Ouvidor Municipal. Audelísio Alves da Silva, Defesa Social e Patrimônio. Cláudio Henrique Chaves de Oliveira, Desenvolvimento Agrário. Antônio Carlos Ferrer Cavalcante, Diretor do Regime de Previdência do município Pacatuba Preve. Maria Conceição de Araújo Pinto, chefe de gabinete. Ravenda Fernandes Gomes Mesquita Lima, procuradora do nosso município. Nesse instante, gostaríamos de prosseguir a leitura da biografia em homenagem ao nosso excelentíssimo deputado federal Mauro Benevides. Boa tarde a todos. Carlos Mauro Cabral Benevides nasceu em Fortaleza, Ceará, em 21 de março. Advogado, professor, administrador e jornalista, filiado sucessivamente ao Partido Social Democrata, PSD, 1954 a 1966. Movimento Democrático Brasileiro, MDB, 1966 a 1979. E Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, desde 1980. Exerceu os seguintes mandatos eletivos: vereador em Fortaleza de 1955 a 1959, deputado estadual de 1959 a 1975, senador durante o período de 1975 a 1983 e de 1987 a 1995, e deputado federal desde 1999. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, assumiu interinamente o governo do Estado em 2 ocasiões. Em 1962, ocupou interinamente a Secretaria da Fazenda e a da Educação, e foi secretário do Interior e da Justiça do Ceará. Candidato ao governo do Estado do Ceará em 1982, foi diretor financeiro do Banco do Estado de São Paulo, Banespa, de 1983 a 1985. E presidente do Banco do Nordeste do Brasil, BNB, de 1985 a 1986. Na qualidade de senador, foi primeiro vice-presidente da Assembleia Nacional Constituinte de 1987, tendo atuado também como seu presidente interino. Era o presidente do Senado e do Congresso Nacional de 1991 a 1993, quando se instalou a Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, que resultou no impeachment do ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello. Como tal, rebateu as críticas feitas por este, qualificando a oposição ao seu governo. O Movimento Democrático Brasileiro, PMDB,
pertinente aos seus 11 mandatos da sua trajetória política. De sindicato GOL. Ainda como presidente do Senado, assumiu a presidência da República por pouco mais de um dia. Foi líder do PMDB no Senado de 1993 a 1995. Em 2004, atuou como secretário de Relações Institucionais e Cooperação entre os poderes do governo do Distrito Federal. Atualmente, exerce o terceiro mandato na Câmara dos Deputados, onde é membro da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. Se fôssemos ler a biografia do excelentíssimo senhor deputado Carlos Mauro Benevides, passaríamos quase a tarde inteira. Parabéns, senhor deputado, pela brilhante homenagem. Convidamos agora o excelentíssimo senhor Carlos Mauro Cabral Benevides, deputado federal, homenageado à presente sessão solene, para receber a comenda agraciada aos seus 11 mandatos dedicada à política brasileira, que será recebido pelo excelentíssimo senhor vereador Enio Medeiros do Carmo e Francisco Antônio Martins da Silva. Convido o excelentíssimo senhor Carlos Mauro Cabral Benevides para ocupar a tribuna de honra desta augusta Casa Legislativa e proferir o pronunciamento de agradecimentos. Senhor presidente da Câmara Municipal de Pacatuba, em nome de quem eu saúdo todos os que compõem o legislativo da nossa cidade, nessa tarde que é uma tarde que é memorável para a minha trajetória política de tantos anos. Quem chega a cumprir o 11º mandato, senhor presidente e demais vereadores que aprovaram essa homenagem e me propiciaram o recebimento desse troféu, que enobrece, sem dúvida, a minha vida pública de tantos anos, com outras condecorações, até, quem sabe, a mais alta do país, que é a Gran Cruz da Ordem do Rio Branco, na condição que era de presidente do Congresso Nacional, mas essa tem sentimentalmente algo de mais significativo que fala ao meu coração e ao meu sentimento. Por isso que eu inicio esse pronunciamento de prestação de contas de 11 mandatos. Não será uma prestação de contas exageradamente detalhada, porque iria prender os nossos vereadores todos, os nossos convidados. Prefeito Caio, que prepara uma festa no próximo sábado no município de Guaiúba. O meu amigo prefeito Silvio, que vem lá das demandas da Mombaça, de onde saiu o meu avô Arthur Feijó Benevides para Pacatuba, começando por Água Verde e depois chegar realmente à sede municipal.
coletor estadual que foi naquela época, hoje é o auditor fiscal, naquela época o prefeito Alexandre era coletor estadual, pessoal. Então, meu avô se deslocou de Mombasa, da terra do prefeito Silvio, que ali empreende uma gestão profícua, e veio então para Pacatuba. E aqui se radicou, e nasceram o meu pai e os meus tios. E um deles, o Eduardo Benevides, foi por 3 vezes prefeito do município de Pacatuba. E quando eu me encaminhava com atraso para chegar a essa solenidade, eu me recordava, prefeito, me recordava de uma advertência que me fez Eduardo Benevides, eu, deputado estadual, mais votado no Ceará, no primeiro mandato, a primeira eleição que disputei, fui o deputado estadual mais votado no Ceará. E Pacatuba, obviamente, colaborou de forma substancial para que eu ascendesse a essa posição, galardoado por sufrágios significativos que, a partir daquele instante, me permitiram dimensionar o que é a responsabilidade de um detentor de mandato. Quer o mandato de vereador, que é o mais difícil de ser cumprido e de ser desempenhado. Já o de deputado estadual também tem os seus encargos pesados e, a partir daí, as responsabilidades se redimensionam e se ampliam, obrigando do representante do povo o cumprimento cabal dos seus encargos em respeito à instituição a que ele pertence e, sobretudo, em respeito ao voto popular. E aqui, então, em Pacatuba, quando iniciava a minha trajetória como deputado estadual, o prefeito de então, Eduardo Benevides, Joaquim Eduardo Benevides, foi 3 vezes prefeito de Pacatuba, ele esperava com as gerações daquela época a chegada aqui a Pacatuba da energia do São Paulo Afonso. A energia de Paulo Afonso, que era a grande conquista, a grande aspiração de todas as cidades que desejavam se afastar daquelas usinas termoelétricas e, naturalmente, ter a energia que aqui se implantou no cair de tarde, no governo Plácido Castelo, que é conterrâneo ali do prefeito da Silvio Filho. Foi bem, e por razões da Assembleia Legislativa, demora de trabalho, eu cheguei atrasado antes de o vice-governador, que era o general Ellery, que representava Plácido Castelo. Saúdo a presença aí do representante de Morada Nova, Isaías Castro, que representa aqui o seu irmão Glauber Castro. Foi bem, então, eu cheguei ligeiramente atrasado aqui, o meu time me advertiu. Atentem bem para o que ele me disse. Fizeram citando aqui aquela prerrogativa de que era tio. Não era simplesmente o chefe político aqui que tinha contribuído significativamente para a minha eleição, mas sobretudo o tio que me chamava e dizia: olha, você dá essa história de deputado mais votado no Ceará, pare com isso, porque você está chegando aqui atrasado. Então não é possível. Fique sabendo o seguinte, que político que não cumpre horário avalia as promessas que faz. Então eu aprendi essa lição sapientíssima de um homem 3 vezes guindado. Esse cargo está sendo exercido no momento tão proficientemente pelo prefeito Alexandre, e tomei como exemplo essa lição para que nos meus compromissos eu mantivesse dentro de uma linha de pontualidade e até por respeito àqueles que vieram até aqui hoje. A Câmara toda reunida na composição íntegra dos seus integrantes, essa mesma Câmara Municipal por onde, lá em Fortaleza, aquela Fortaleza que é, como diz o Inário, aquela cidade que é irmã do sol e do mar. Então foi ali que eu iniciei o desempenho da minha vida pública como vereador de Fortaleza. Evidentemente, tantas amigas aqui presentes, meu amigo Aguiar está ali, com a senhora dele, outras pessoas que estão aqui, os vereadores, a vereadora de Maracanaú, Aline do Hospital, a quase prefeita de Redenção, Ana Paula, ali presente, enfim, os amigos que estão aqui.
Eu posso dizer o seguinte, que o exercício do cargo de vereador é o mais alto e mais difícil. E quando eu cheguei à Assembleia Legislativa, no meu primeiro mandato, como o deputado mais votado no Ceará, meu Deus do céu, saio da Câmara Municipal, que é o cargo mais árduo e mais difícil que se impõe a qualquer homem público, e ascendo a condição de deputado estadual mais votado no Ceará. Evidentemente, Pacatuba contribuiu significativamente para que isso ocorresse, mas foi em Fortaleza que eu tive um contingente maior naquela época, atingindo 10.858 votos para me eleger pela primeira vez à Assembleia Legislativa. E cheguei à Assembleia Legislativa dessa condição de deputado mais votado. Logo depois, o governador de então, que era Parsifal Barroso, me convidou para ser líder da maioria, e logo depois para o exercer a Secretaria de Interior e Justiça, que hoje é só Secretaria de Justiça. E eu então, escalonando por esses dois cargos importantes, o de líder da maioria da Assembleia e logo depois Secretário de Interior e Justiça. Era uma ascensão assim, que com uma celeridade impressionante para alguém que iniciava a sua trajetória, imprimiu em mim próprio e na minha consciência as responsabilidades do que seja o desempenho no mundo público, qualquer que seja a hierarquia, do vereador ao senador. E, senhor presidente Adriano, eu tive o privilégio de escalonar por todos os graus da hierarquia legislativa. Talvez, ao deter hoje 11 mandatos, apenas um outro companheiro tem esse mesmo número de mandatos, que é o presidente da Casa, Henrique Eduardo Alves, a quem substituo nas solenidades que ali são realizadas. Porque no rito ordinário da Casa, quem substitui o presidente é o vice-presidente, o secretário, o vice-secretário, o segundo secretário, enfim, é a hierarquização da mesa que garante. Pois bem, então chego a essas duas posições. Vem a eleição seguinte, novamente, o deputado mais votado do Ceará. E aí, meus caros amigos, aí começa a odisseia de compromissos que exigiram de mim uma lucidez e, sobretudo, uma preocupação de garantir aquele vínculo de identificação entre o presidente da Assembleia Legislativa e o povo que elegera, naquela época, os 65 deputados que compunham a Assembleia Legislativa do Ceará. Cheguei, portanto, como mais votado novamente na Assembleia em 63, e aí em 1964. Na mais tormentosa das fases já enfrentadas pela política brasileira. Com o golpe de 31 de março de 1964, estava eu à frente da Assembleia Legislativa, enfrentando todas as modalidades de pressão naquele instante e ainda falando prosaicamente, meu caro prefeito Alexandre, prosaicamente falando do Instituto da Impunidade Parlamentar. E à noite, na Voz do Brasil, anunciavam-se as cassações aqui e ali, e atingindo também o Poder Legislativo do Estado, que trazia para mim próprio um constrangimento ver aqueles companheiros destituídos do cargo que ocupavam a nossa Assembleia, consequentemente desfalcada de um representante que tinha procurado cumprir com dignidade o mandato de representante do povo cearense. Então vai toda essa trajetória. Se eu puder alongar tudo o que significou a minha luta na Assembleia naquela época, passando para outros instantes até chegar em 1974 ao mais arrojado dos desafios que eu recebi na minha vida pública. Eu estou fazendo hoje aqui uma catarse do que foi a minha vida pública, para que Pacatuba, que me ajudou a chegar à Assembleia Legislativa, iniciar por ali uma ascensão na vida pública brasileira. Se Pacatuba não conhecer em suas minúcias aquilo que significou uma luta para que eu mantivesse esse vínculo de respeitabilidade no seio
do povo cearense, e Jair também, logo em seguida, projetado no Plano Nacional. Em 1974, quando disputei o mandato de senador da República, depois de consultar a todos os deputados federais do meu partido, numa luta que era realmente árdua, difícil e praticamente inviável, disputar uma poderosa Aliança Renovadora Nacional, aquilo era um desafio que transpunha todos os limites de qualquer possibilidade mais otimista. E ali aceitei o desafio, mais para um sacrifício em nome da democracia que eu representava no Ceará, do que mesmo de ter a certeza de que alcançaria um mandato que era praticamente indicado para que fosse o candidato da Arena, cujo nome pronuncio neste instante com profundo respeito, como saudoso deputado federal Edilson Távora. Enquanto ele tinha uma maioria expressiva no interior do Estado, Fortaleza me garantiu, numa maioria expressiva de naquela época 115 mil votos, que se contrapondo com o interior, me permitiu chegar ao Senado Federal com uma maioria de 76 mil votos. E como se pretendeu naquele momento inibir o eleitor de Fortaleza de comparecer às urnas e manifestar soberanamente a sua vontade de escolher o candidato, eu posso dizer aos presentes, ao prefeito Alexandre, que conheceu a saudosa desembargadora Auri Moura Costa, eu devo realmente ao povo do Ceará a minha vitória, sim, mas foi porque aquela mulher extraordinária que presidia o Tribunal Regional Eleitoral, diante de um lockout dos empresários de ônibus de Fortaleza, impedindo, portanto, que aquele eleitorado que era declaradamente favorável ao Mauro Benevides, ela terminou às 8h30 da manhã, quando soube desse complô que, naturalmente, obstaculizaria a minha ascensão àquele cargo de senador. Ela determinou que a Polícia Militar ocupasse todas as empresas de ônibus e os seus oficiais, sargentos, etc., que tivessem graduação, carteira de motorista, podiam assumir com a responsabilidade da Justiça Eleitoral. E aí os ônibus começaram normalmente, pela manifestação dos próprios motoristas, a transitar pelas ruas de Fortaleza, garantindo a presença nas cabines eleitorais, nas sessões eleitorais, daquelas pessoas que iam diretamente sufragar o meu nome para chegar, naquele momento, como cheguei, ao Senado Federal. E ainda agora, na sessão de ontem, relembrando as conquistas da democracia na eleição direta, estava presente a viúva daquele homem que em 74 foi o mais votado no país, com 6 milhões de votos, depois de vice-governador de São Paulo, Orestes Quercia. Eu lembrava para a senhora Alaide que eu havia subido a rampa do Congresso Nacional na companhia de Orestes Quercia e de tantos outros. Éramos 16 senadores. E aí chegamos com um compromisso maior e inarredável mesmo, que não era senão o de buscar a normalidade política e institucional brasileira. Foi uma luta que exigiu de todos nós um sacrifício inaudito. Era uma presença constante na tribuna para verberar tudo aquilo que pudesse significar o descumprimento de direitos fundamentais da pessoa humana. Não teria sentido que nós permanecêssemos sobre o guante do autoritarismo, sem resguardar aquilo que a partir de um instante inesquecível significou uma postura correta do Parlamento brasileiro. O Senado se transformou num cenáculo de grandes discussões e de grandes debates. E tanto isso é verdade que os deputados deixavam o plenário da Câmara dos Deputados meio maior do que o do Senado, tomavam conta de todas as dependências do Senado Federal, para ouvir aqueles grandes tribunos, os tribunos também da Arena, porque naqueles instantes nós convivemos. Vocês já pensaram, o Mauro Benevides, mandado do Ceará, olhava assim e via: quem é aquele? É o ex-ministro Gustavo Capanema. Quem é aquele?
é o Afonso Arino de Melo Franco. Meu Deus do céu, esse homem aqui originário, com a família originária aqui de Mombasa e de Pacatuba, chegar a conviver com esses luminares do pensamento jurídico, do pensamento político, as grandes figuras. Então, no meu primeiro mandato, eu convivi com um mineiro, um sábio mineiro, que chamava Magalhães Pinto, com quem eu me afeiçoei. Éramos praticamente vizinhos de apartamentos oficiais do lateral, e admirava o aconselhamento que ele nos fazia para que nós buscássemos a conquista dos objetivos institucionais, mas soubéssemos fazê-lo sem exageros, porque isso poderia originar um novo momento de instabilidade político-institucional. Isso foi uma fase. Depois convivemos com o Petróleo Cordeiro, e aí me elege secretário do Senado Federal, porque o presidente era um grande piauiense. Petróleo Cordeiro, um dos homens mais lúcidos que tive a felicidade de conhecer e de conviver de perto, e de quem fui secretário, os senhores vereadores na mesa, ele presidente e eu secretário do Senado Federal, porque a presidência cabia para o partido, que era a Arena, e nós do MDB passávamos a integrar a mesa em outros cargos, segundo vice-presidente e de secretário da Casa. E por momentos, então, que me permitiu uma ascensão natural para que o nosso embalo na chamada abertura política fosse direcionado para que nós conseguíssemos abrir os espaços indispensáveis para que nós, em breve espaço de tempo, alcançássemos o Estado Democrático de Direito, que era a diretriz, que era o rumo, que era a destinação que nós buscávamos com o apoio da opinião pública brasileira. Tivemos dificuldade, sim. Uma delas, quando o partido do MDB apresentava um programa de televisão, isso eu já relatei uma vez aqui em Pacatuba, ao Alexandre, que teve o seu tio primo, Alencar Furtado, tio primo, né? Era caçado no programa de televisão. Eram quatro intérpretes do pensamento MDBista na televisão. Num programa que teve assim, foi uma autêntica bomba atômica no questionamento político institucional brasileiro. Falaram naquele momento o Franco Montoro, grande líder naquele momento, depois governador de São Paulo, falou Luiz Guimarães, falou Alencar Furtado e falou Alceu Colares. Depois passou para o PDT, agora o Alceu Colares falando sobre política salarial. Mas, dos quatro, incidiu sobre um deles, a grande figura, tio primo aí do nosso prefeito, Alencar Furtado, que fez, talvez, no entendimento dos governistas de então, a mais contundente das acusações, quando ele fez a célebre expressão que ficou cunhada no sentimento e na consciência política dos brasileiros, quando ele fez aquela indagação, os trucidamentos que agora essa Comissão da Verdade está apresentando. Ele fez a patética indagação diante dos canais de televisão. Quero aqui homenagear as viúvas do talvez e do porquê. Significando o quê? Que os esposos daquelas viúvas tinham sido trucidados, tinham desaparecido, enfim, tinham sido obrigados, quem sabe, a migrar para outros países em busca daquilo que aqui não existia, que era a liberdade de pensamento no exercício supremo da democracia. Se eu continuar a contar essa história a partir de agora, vocês não vão sair daqui tão cedo. Eu quero dizer apenas o seguinte, para abreviar esse relato, e poderei voltar aqui num outro momento, para dizer aos presentes o seguinte: saio dessa posição, depois volto ao Senado Federal, e aí a grande surpresa. Os meus companheiros entendem os 80, e prestem atenção os amigos, o presidente da Câmara, os vereadores, os prefeitos que aqui estão, e demais convidados, prestem atenção o que significa.
Nunca mais vocês ouviram falar, os presentes ouviram falar, numa eleição para presidente do Senado Federal, o candidato obter a totalidade dos votos para se eleger presidente. Agora mesmo, o presidente Renan Calheiros, que foi eleito para esse mandato que ele cumpre aí agora, teve 56 votos. O presidente Sarney, que era um grande nome, o presidente da República que foi, na última eleição, na penúltima, ele teve 49 votos. Na última, ainda teve 8 votos contrários. O que significa dizer que aquela unanimidade me revestia de uma autoridade ímpar no contexto da vida política institucional brasileira. Isso me dava uma responsabilidade imensa para aquele pacatubano aqui que pretendia subir a Serra da Latanha, ia dar há uns anos atrás lá a faca do Doce do Coelho, tinha aqui que os atuais não conheceram, mas eu que já tenho mais de 60 anos conheci, eu já tenho mais de 60 anos, eu conheci e subi a Serra da Latanha para buscar o Doce do Coelho e levar para os meus amigos e tal, com a gentileza da família Guimarães aqui. Então levava aquilo generosamente e eles não se acanhavam de cobrar o preço do Doce de Coelho que significava naquele momento, e eu saía para depois presentear alguns amigos, um gesto para dizer que Pacatuba também contribui já naquele tempo no processo de industrialização ainda precário, mas era uma forma de afirmação da criatividade, do espírito de luta do povo de Pacatuba. Portanto, esses fatos todos agora que vêm à minha mente, nessa rememoração contínua, Mauro chega à presidência do Congresso, E aí que eu estava, aí enfrento, meus caros amigos, aquele problema dramático, inusitado até hoje, não há na tradição constitucional brasileira nenhum outro fato que se compare ao que foi o impeachment do presidente Collor. Pensem bem, os amigos e as amigas que aqui estão nesse momento, começar pelos vereadores, as lideranças municipais que aqui estão. Pensem o que é destituir o presidente da República do seu cargo de primeiro magistrado do país. E eu vou ficar nesse episódio apenas na rememoração do seguinte. No dia 24 de maio, a revista Veja publicava uma entrevista do senhor Pedro Collor, irmão do presidente Fernando Afonso Collor de Mello. E aí então, essa revista teve uma repercussão, essa reportagem na revista Veja teve uma repercussão que praticamente balançou os alicerces do Palácio do Planalto. Eu estava em Fortaleza, senhores vereadores. Eu devo explicar aos senhores vereadores que estava em Fortaleza na época, porque no dia seguinte eu ia receber da Federação das Indústrias do Ceará a mais alto galardão, que é a Medalha do Mérito Industrial. E aí ficou um impasse. O ministro da Justiça, que era Célio Borja, vejam os presentes, eu fui compelido naquele momento a conviver com a estrutura maior do meu Deus do céu, será algum milagre aqui de Nossa Senhora do Carmo ou de Nossa Senhora da Conceição, as duas padroeiras daquele Pacatuba que fizeram isso comigo. Também convivendo com essa. A ministra da Justiça ligava que estava chegando um avião da FAB para me levar. Era o Célio Borja, meu companheiro, meu amigo. Ele dizia: Célio, eu não posso deixar, não posso desconsiderar uma entidade que vai, como a Câmara faz hoje comigo, me entregar esse troféu. Eu não posso deixar de estar presente a esse acontecimento marcante. Eu estarei aí, isso era um dia de domingo, não tinha ainda a forma de fazer utilizar a reprodução imediatamente por e-mail, por conta da reportagem. Então, o chefe da divulgação do Senado leu para mim 10 páginas da revista, durante os 35 minutos de leitura, e aí então eu me inteirava daqueles fatos que eram realmente graves, contundentes, e que exigiriam de mim, chefe do Poder Legislativo, uma ação pronta e imediata, já que estava em curso, naqueles primeiros instantes já, um pedido de constituição de comissão parlamentar de inquérito. E aí o que fiz? Adiei um pouco mais, cheguei no dia seguinte, recebi a homenagem
da Federação das Indústrias, em que estavam os capitães de indústria, de empresa do Ceará, reunidos lá na FIEC, e aí eu compartilhei com os industriais do Ceará, com os empresários do Ceará, aquilo que significava, sem dúvida, uma angústia para mim próprio, que eu dividi com eles essa responsabilidade de uma grande decisão, que era exatamente, como presidente do Congresso, admitir um encaminhamento daquilo que se fazia na comissão de inquérito e que terminaria no impeachment do presidente da República. Um fato inusitado. E vou dizer a vocês agora, nesses instantes finais do meu pronunciamento, não sei se o presidente Edilene ainda me dá 5 minutos ainda. O prefeito Alexandre disse: fala, Mauro, fala, Mauro. Bom, é muito bom, hein? Bom, então é uma retrospectiva histórica, como testicidade de quem viveu os episódios. Então ficou aquele impasse. Nós recepcionamos, nós constituintes, na Casa de 88, uma norma retrógrada de 1950, transformando o Senado em tribunal sob a presidência do chefe do Poder Judiciário, o grande ministro Sidney Sanches, com quem eu me identifiquei muito bem ao longo da minha existência. Era um jurista brilhante que mereceu da minha parte a maior consideração e também retribuiu com gestos sucessivos de respeito mútuo na convivência dos dois poderes da República, o Judiciário e o Legislativo. E a ele cabia, por força dessa preceituação, que eu disse já aos presentes, retrógrada, ele passou a ser o presidente do Senado Federal na sessão de julgamento. E aí então, senhoras e senhores, aconteceu o inesperado. O advogado do senhor Fernando Collor de Mello, chamado-se Moura Rocha, falecido há 1 ano e meio atrás, eu estava sentado na cadeira do secretário, ministro Sidney Sanches, na cadeira que seria minha, que era minha de presidência. Aí o advogado disse: senhor ministro Sidney Sanches, Vossa Excelência vai me permitir. Ele teatralizou a expressão e até confundiu o auditório no momento. Vossa Excelência vai me permitir que eu não me dirija a Vossa Excelência, me dirija sim ao senador Mauro Benevides, na condição de presidente do Congresso Nacional, que a matéria de que eu vou tratar é da competência do Congresso e não é da competência do Senado. Então uma nuance que o nosso prefeito, que é jurista consagrado, e às vezes ele agora se insere também no campo político com o mesmo brilho, mas ele então, na dualidade aí, quer dizer, presidente do Senado é uma coisa, mas nós constitucionalistas, mas quando se introduziu na Carta o mesmo teor de 1950, nós não tivemos a sensibilidade naquele momento de descaracterizar aquela história de presidência do Senado e do Congresso, em que a competência não era do Senado, a competência era do Congresso, porque ali estava a renúncia do presidente Collor, uma renúncia que foi uma imposição da realidade brasileira. O povo não queria mais o presidente Collor. E aí então eu convoquei o Congresso Nacional para o meio-dia daquela manhã, às 10 horas da manhã, e então convoquei o Congresso para que naquele momento nós decidíssemos sobre a renúncia. Decidíssemos não, nós tomássemos conhecimento da renúncia do presidente Collor e naturalmente adotássemos as providências consequentes, que seria a convocação do presidente Itamar Franco. Então, a meio-dia, já tinha determinado a publicação na edição extra do Diário do Congresso, e aí então proclamada a vacância do cargo, como um episódio que eu vou homenagear a memória do grande Itamar Franco. Eu concluí a tarefa, proclamada a vacância do cargo, eu liguei da própria mesa do telefone que tem atrás da mesa da Câmara, liguei para Itamar Franco e: presidente, proclamei a vacância, presidente, não chamei de presidente, Itamar, proclamei a vacância do cargo e marquei a sua posse para as 15 horas e 30 minutos. E o Itamar, que era um homem arrebatado: Mauro Benevides, você ficou louco? Que tempo eu tenho que fazer o discurso? Eu disse: doutor Itamar, que está parando no momento,
é o presidente do Congresso Nacional. Eu espero que Vossa Excelência compareça para que às 15 horas e 30 minutos eu tenha condições de me impostar como chefe da nação brasileira. E explica aos presentes por que essa celeridade. Porque quem dirige tem que ter a perceptibilidade daquilo que pode acontecer ou não. Eu não sei se o Collor, que era caçador de marajás, se ele teria uma força de mobilização para iniciar uma reação àquela decisão suprema que o Congresso Nacional não assumiu naquele instante. E aí, eu fiz um breve pronunciamento, não tão longo como esse histórico de hoje, que já vai para bem 15 minutos, não, um pouco mais, cara. 15 minutos ou um pouco mais. Não, 17 minutos, tá certo, 2 minutos a mais não vamos ligar. E aí então, cumpri essa missão, impulsei o presidente Itamar Franco, e dele sempre recebi as demonstrações mais inequívocas de companheirismo, porque havíamos chegado na mesma data no Senado Federal, aqueles 16 brasileiros que mudaram o FACE-ES, político institucional brasileiro, nós subimos juntos. O Quercia, que eu falei há pouco distante, Itamar Franco, e o grande Paulo Grossar de Souza Pinto. Figura extraordinária, o grande jurista, ministro da Justiça, e, sobretudo, ministro do Supremo Tribunal Federal, e, sobretudo, um homem que me dedicou a maior estima e a maior amizade. A ponto, presidente Edileno, no programa que há 6 meses atrás o Senado divulgou, de 1 hora, uma trajetória da minha vida pública, mais ou menos essas coisas que eu estou falando hoje, sobre outras concepções. Então, Paulo Grossar, depois de ouvir o meu programa, que terminou por volta de 10h30 da noite, toca o telefone. Você liga algum telefone do Ceará, alguém que ouviu lá. É o Mauro Filho, não sei quem, pode ser quem. E telefone do Paulo Grossar. E vou reproduzir, seu prefeito, ela estava até conversando com a pedagoga, a professora Dilma, há poucos instantes, lembrando alguma coisa ali nos minutos, 2 ou 3 minutos que eu estive ao lado dela. Diga o Grossar generosamente, magnanimamente, eu que fora liderado dele no Senado, ele disse, naquele timbre vocabulário do gaúcho, ele chega e disse: Doutor Mauro, eu e Lúcia estamos aqui, a senhora dele, Lúcia, estamos aqui em Bagé, assistimos ao teu programa. Os gaúchos tratam a gente sempre na segunda pessoa. Assistimos ao teu programa e podemos dizer que tu estavas impecável. Não exagera. Como é que eu posso ser impecável num relato dessa natureza que principiava ainda nos meus primeiros momentos de Assembleia Legislativa, aquele Mauro com 27 ou 25, 28 anos, não com esses 60 e tantos anos que eu tenho agora. Vocês acham que tem mais? Se eu tenho mais do que isso, pelo amor de Deus. Vocês mantenham consigo próprio essa informação, porque uma divulgação, mas sobretudo é o ânimo que vocês me dão, que vitalizam as minhas energias para que eu possa permanecer na vida pública com a mesma dignidade, com a mesma coragem, com a mesma autonomia, vinculada àqueles princípios que ao longo do tempo significaram para mim um ideário de luta que me fez exatamente, preservou cronologicamente a minha existência, para que hoje eu estivesse aqui em Pacatuba, recebendo essa efusão de todos esses sentimentos e desses aplausos, aquele estímulo, quem sabe, para que eu prossiga ainda na vida pública, dentro desse mesmo padrão de dignidade, de correção, com as outras atividades correlatas, atividades intelectuais. Trouxe até uns livros para deixar aqui na biblioteca da Câmara, alguns exemplares. Doutor Nilton, que é o nosso secretário, entregar ao presidente, por gentileza, aí, ele me deu um troféu tão bonito aí. São livros, esse livro, presidente, esse primeiro, é o discurso que fiz nos 25 anos da Carta. Dia 25 anos da Carta, em 9 de outubro do ano passado, fiz esse discurso aí. Esse discurso em nome de quem? Dos constituintes. Quem é que deveria estar? Prefeito Alexandre, você que está compulsando esse opúsculo. Quem devia estar no meu lugar na mesa? A mesa estava Renan, presidente do Congresso,
presidente Dilma Rousseff, presidente da República, Henrique Eduardo Alves, que presidia a sessão, ministro Joaquim Barbosa e o vice-presidente da Constituinte, o pacatubano Mauro Benevides, que estava ao lado do presidente do Supremo Tribunal Federal, naquela sessão, quando a mim foi conferida a honra de falar sobre os 25 anos da Constituição. Talvez, me permitam aí a imodéstia, talvez tenha sido o instante mais expressivo historicamente da minha vida. Falar aos três poderes da República e fazê-lo relembrando um acontecimento memorável, que hoje continua a ser o breviário das minhas pregações. Na tribuna, como fiz ontem, relembrando as diretas já, diante de representantes de Montoro, e, enfim, de todas aquelas forças de Quessa que já falei, enfim, aqueles que compuseram o grande comício das diretas. Vocês se lembram do comício das diretas? Sabe onde foi o comício das diretas? Foi no Vale do Anhangabaú, em São Paulo. E me permite uma revelação, o pacatubano Mauro Benevides estava lá. E o Osmar Santos, aquele homem da televisão, sofreu um acidente, ficou perturbado, estava organizando, disciplinando o número de oradores. Então o Osmar Santos chega para mim, senador Benevides, o senhor é o autor da emenda das capitais, foi aprovada do senhor, do meu lado está o Dante de Oliveira. Pois é isso, Osmar, pois é. E aqui, o Dante de Oliveira, não foi aprovada a sua emenda, então você... Ele disciplinando os horários, ele disse, então, vocês dois vão falar, logo abrir o comício, e aquela multidão compacta no Vale do Anhangabaú. Agora, é preciso que nós tivermos a sensibilidade de entender que é aquela confluência toda, porque muita gente ia pegar o transporte naquelas imediações, mas, sobretudo, vivenciando o sentimento de adesão e de solidariedade. Aquelas pessoas que o falaram ao final, talvez não dispusessem daquela mesma mobilização gigantesca que eu nunca vi ao longo da minha vida. Olha que nesse tempo de vida que eu tenho aí, já passei por muitos episódios, mas eu nunca vi aquela massa, 1 milhão de pessoas, meu Deus. E aí então o discurso se processando, cada um fazendo o seu discurso, e aí o Dante de Oliveira, de saudosa memória, se revelou. Não, 3 minutos eu não aceito. O deputado, o senador já aceitou e tal. Aí eu cheguei, Dante, vem cá, lá em Mato Grosso, tu consegue reunir 10 mil pessoas? Eu do Ceará, eu acho que eu não consigo não. Vamos aproveitar esses 3 minutos e aproveitar, e as nossas vozes se ergueram naquele momento. Aquele pacatubano Mauro Benevides falava num instante de profunda emoção e de convergência das atenções do povo brasileiro. Todo mundo concentrado naquele grande instante, quando falariam Tancredo, que falou, Ulisses, Montoro, Quessa, Fernando Henrique, Lula, enfim, todos falaram naquela ocasião. E houve um instante comovente, que eu transmito para vocês agora essa impressão, ainda relembrando o momento de um homem que, acometido de câncer, fez questão a duras penas. Eu já disse isso até a professora Ana Paula, numa das últimas audiências que ela teve comigo. A professora Ana Paula de Redenção que está aí presente. Então, eu vi aquele homem, que era o grande Teotônio Vilela, figura notável, um talento prodigioso, uma coragem cívica inquebrantável. Ele então fazia sair das suas mãos um pombo da paz, para simbolizar sobretudo o desejo que nós tínhamos de trazer os brasileiros que estavam no exterior, e realizamos as eleições diretas que permitiu a presença de Tancredo Neves à testa do Cristina. Não essa presença efetiva, mas a presença por inspiração de Tancredo, que realmente não se concretizou pelos princípios de Deus, conferindo a José Sarney a incumbência de dirigir o Instituto Nacional, de convocar a Assembleia Nacional Constituinte. E vou terminar nesses 3 minutos. A Assembleia Nacional Constituinte, quando eu me vejo senador novamente, eleito por 1.390.000 votos na segunda eleição para o Senado,
eu me vejo chegar em Brasília, o presidente Ulisses Guimarães, com aquela voz bem impostada que ele tinha, mas um homem de convicções arraigadas, mas de sentimentos nobres. Ele chega e diz: "Bom senador", aquela voz que "Bom senador, é o caso que você seja o meu primeiro vice-presidente." Mas o presidente Ulisses, mas o seu primeiro vice-presidente é constituinte? Sim. Eu acho que talvez vamos pensar no outro nome. Ele diz: "Então vamos fazer o seguinte, você cuida da minha eleição, que eu cuido da sua." Por isso era uma unanimidade, era a expressão de sentimento que brotava de todos os corações brasileiros. E o Mauro Benevides se tornou, então, o primeiro vice-presidente da Constituinte, e talvez, numa interpretação histórica mais aprofundada, talvez seja o cargo mais elevado que eu ocupei até hoje. Nem aquela interinidade de presidente da República, que eu ia trazer um helicóptero para cá, eu ia trazer um avião lá para casa, para do Exército, aquela Mombasa, como pretendeu o grande Paz de Andrade, grande figura que honrou a vida pública brasileira, presidindo a Câmara dos Deputados. Nós tivemos alguns cearenses no Império, o Flávio Marcílio, que nós assimilamos como cearense, e o Paz de Andrade. Agora, senhores vereadores, me prestem essa homenagem tão significativa. Então, o pacatubano Mauro Benevides até hoje, o primeiro cearense a ocupar, presta atenção, a chefia do poder legislativo brasileiro. E se ocupei interinamente a presidência da República durante 4 dias, isso tem apenas uma significação de registro histórico. Mas importante é ter chegado à chefia do poder legislativo brasileiro. Presidindo a Câmara, nós tínhamos anterioridade histórica, como já mencionei. Mas para chegar a essa posição, realmente até hoje, por graça de Deus e a força do povo que me concedeu tantos mandatos, eu cheguei a essa posição. Mas tudo isso é importante sim, mas muito mais importante é a convivência dessa tarde, quase noite de hoje, quando eu revejo aqui os meus conterrâneos, na representatividade dessa Câmara, esses vereadores que ocupam o cargo mais difícil da carreira política, que é o de vereador. Não pense que o senador lá em Brasília, ou o deputado federal lá em Brasília, tem o mesmo trabalho profícuo, higiênico, fecundo, como tem os vereadores que estão em contato direto com o povo, para levar ao prefeito de Pacatuba, Alexandre, as portas do seu gabinete, para recolher os pleitos dos vereadores, naturalmente direcionados para o cumprimento do interesse público. E, evidentemente, assim, passam-se os anos, o Mauro Benevides vem hoje aqui, nesse momento, sair daqui consagrado pelo troféu, é verdade, pela homenagem da Câmara, pela presença de tantos amigos, mas consagrado sobretudo por essa audiência, que nesses 20 minutos que parece, ou você acha que foi um pouco mais de 20 minutos, o presidente Adriano disse que eu podia falar até 25 minutos. Então estou terminando dentro dessa complacência que ele teve de me permitir e, sobretudo, dessa audiência que me estimulou muito e me encorajou para que, ao longo da minha trajetória política, eu não sei de quanto ainda, Deus é quem sabe que dirige os nossos passos. Eu quero sempre guardar presente em mim próprio esse acontecimento inapagável da minha vida pública. Sou muito grato à Câmara Municipal, aos nossos vereadores que aqui estão, ao Chicão e ao Enio, que me telefonaram para Brasília, são autores do requerimento, os colegas aprovaram, me prestando essa homenagem, tiveram essa iniciativa. E é uma iniciativa que me permitiu esse diálogo, visualizando na fisionomia dos que aqui se encontram, do de Pacatuba e dos outros que nas adjacências aqui estiveram presentes, para dizer: Mauro Benevides, se você tiver coragem, prossiga na sua luta. Você tem exemplo que deu. Agora, se mantenha sempre desses propósitos inarredáveis que devem direcionar a atuação de qualquer homem público, quer municipal, quer estadual, quer federal. Cumpra o seu dever, Mauro Benevides, cumpra assim. Eu tenho procurado fazê-lo com extremo devotamento e, sobretudo, com as vistas voltadas para aqueles que, ao longo da minha trajetória, me conferiram essa prerrogativa de ser representante do povo. Muito obrigado.
deputado Mauro Benevides, a casa toma ciência da fala de Vossa Excelência e aproveita também, em nome de todos os vereadores desta augusta Casa Legislativa, albergadora dos anseios do povo da cidade de Pacatuba, pelo seu vasto currículo de vida pública. Gostaria de fazer alguns registros. Gostaria de registrar aqui a presença do secretário de Desenvolvimento Agrário, senhor Henrique Chagas de Oliveira, diretor de Previdência do município de Pacatuba, Pacatuba Prévio, Antônio Carlos Ferrer Cavalcante, a chefe de gabinete, a senhora Maria Conceição de Araújo Pinto. Também cumprimentar e registrar a presença do prefeito de Guaiúba, Caio Virgínio Holanda Gugel. Registrar também a presença da secretária da Assistência Social, Elisângela Souza Campos. Também cumprimentar e registrar a presença do ouvidor-geral da Prefeitura, Álvaro Lins de Albuquerque. Cumprimentar também o secretário de Defesa Social e Patrimonial, Aldenísio Alves da Silva. Registrar e agradecer também a presença do ex-vereador Medeiros, ex-presidente desta Casa Legislativa. Também registrar e agradecer a presença da ex-vereadora de Maracanaú, Adorinha. Cumprimentar a vereadora Aline, conhecida popularmente como Aline do Hospital, vereadora de Maracanaú. Cumprimentar também os vereadores de Guaiúba, vereador Maildo Nocrato, vereador Irã e vereador Ricardo. Cumprimentar a secretária e agradecer também a presença, secretária da Educação, professora Dina Medeiros do Carmo. Agradecer também a presença do nosso prefeito municipal, Alexandre Magno Medeiros Alencar. Cumprimentar e agradecer também a presença, registrar a presença do prefeito de Mombaça, Sildo Filho. Procurei uma salva de palmas. Cumprimentar todos os funcionários, servidores da Prefeitura Municipal de Pacatuba, os amigos aqui que estão presentes para essa solenidade especial em homenagem ao nosso decano, Mauro Benevides. Gostaria de conceder a palavra ao autor do requerimento, que foi subscrito também por outro vereador, ambos do PMDB. Gostaria de facultar a palavra ao novo vereador Enio Medeiros do Carmo e em seguida do vereador Francisco Antônio Martins da Silva, para ocupar a tribuna de honra desta casa. Boa noite já, né? Boa noite a todos. Queria cumprimentar o excelentíssimo deputado federal Mauro Benevides. Cumprimentar, que eu vou quebrar um pouco da formalidade, que eu não queria chamar de prefeito, e cumprimentar o Alexandre, que eu tenho ele como um amigo e um irmão. O senhor saiba disso. Cumprimentar aos meus amigos, às minhas amigas, autoridades presentes, meus senhores e minhas senhoras. Doutor Mauro, muito obrigado. Peço desculpas a todos, mas não poderia começar esta homenagem de uma forma diferente. Ser grato é sentir-se abençoado, é saber que alguém ou alguma instituição dedicou parte do seu tempo, atenção e sentimentos para que algo fosse feito, realizado e concretizado. Não para si mesmo, mas para outras pessoas. Ou como neste caso, para várias pessoas. E hoje, quando nós que representamos o povo da cidade de Pacatuba,
resolvemos render graças pelo momento em que o senhor comemora os auspícios de 11 mandatos eletivos. Ouso a dizer que o senhor, doutor Mauro, é as duas coisas: uma pessoa e uma instituição. Pessoa por quê? De carne e osso, sangue, lágrimas e sentimentos. Registrou em sua atuação parlamentar e espalha pelos espaços públicos desta nação a marca da honestidade, a sabedoria, competência, liderança e fé. Nós que temos acompanhado o seu trabalho durante todos esses anos, vemos constantemente sua dedicação aos trabalhos legislativos. Ação iniciada em 1955. Eu acho que houve um erro aqui, eu acho que é de 75. É, doutor Mauro? Já que ele fala tanto em 60 e poucos anos, eu acho que houve um erro aqui de digitação. Melhorou? Porque se Deus quiser, perdurará por muito tempo. E por que, doutor Mauro, também seria uma instituição? Porque como ninguém faz nada sozinho, considero que com a ajuda das pessoas que acreditam em vossa representatividade, vossa senhoria tornou-se durante esses anos. Isto mesmo, um patrimônio. Tenho certeza que meus colegas parlamentares concordarão comigo e o povo de nossa cidade endossará meu pensamento. E o que fazemos com pessoas que se tornam patrimônio por conta da valorosa trajetória? Nós cuidamos deles. Desta forma, doutor Mauro, queremos cuidar do senhor, prestando-vos esta homenagem, dizendo o quão importante é o trabalho que o senhor tem desenvolvido no Brasil, no estado do Ceará e por nosso município durante todos esses anos. Queremos cuidar e queremos agradecer. Em nome dos colegas parlamentares e meus familiares e o povo de Pacatuba, recebo através desta homenagem o nosso muito obrigado. Mas queria aqui fazer uma retificação, presidente, que o requerimento é do vereador Francisco Antônio Martins da Silva, conhecido como vereador Chicão. Eu que estou me subscrevendo. Mas quero também pedir ao senhor, pedir em público essa oportunidade que estou tendo aqui agora. Estou deixando discutir bem. O senhor mais interessado do que eu vou falar agora. Venho em público pedir ajuda para o nosso município. Sei que o senhor tem ajudado muito o nosso município, mas o nosso município precisa muito do senhor. E eu, como o senhor sabe que eu sou do São Luís, o senhor conhece que é Pacatuba na palma da mão, e quando se fala em Pacatuba e ele fala nessa trajetória toda, eu era criança e eu era PDS. Meu pai era filiado ao PDS, na época era o 11. Naquela época existia o MDB e o PDS, e era o 15. Na época eu não era eleitor, ainda era criança. E eu tinha esse tipo uma rivalidade dos benevites, né? Porque meu pai era ligado ao PDS. Mas ao mesmo tempo eu tinha uma admiração pelo deputado Mauro Benevides e pelo PMDB naquela época, porque ele me lembrava 3 pessoas que eu vou falar aqui para ele agora, ele vai lembrar. O saudoso João Cavalcante Filho, que é o antigo Cavalcante. O Chico Laia, que fazia política lá no General, que ajudou muito o senhor. E o Plínio Benevides de Itaitinga, que também foi um... Desculpa! Plínio Benedito, desculpa. Eu conheço por Plínio. Que no dia de finado, me lembro como se fosse hoje, no dia de finado era o dia do aniversário do Cavalcante, né? E o Plínio, o Chico Laia e o Cavalcante se reuniam naquela fazenda.
E eu morava numa escola, a minha mãe era diretora de uma escola agrícola, que a gente morava na casa da escola. E era no caminho dessa propriedade do Cavalcante, e todo dia de finado passava o Mauro Benevides para essa grande festa que o Cavalcante fazia. Isso eu não me esqueço. Então eu queria só pedir ao Senhor, que o Senhor nos ajude cada vez mais, que nossa cidade está precisando. E eu falava aqui do São Luís, mas eu não sou orgulhoso não. Eu tenho uma preocupação muito grande com o distrito Carlos Gereissati. Aqui tem vereadores do conjunto do distrito Carlos Gereissati, que nós temos na nossa cidade hoje 72 mil habitantes, e desses 72 mil habitantes, se eu não me engano, 40 mil habitantes estão no conjunto Carlos Gereissati. E lá está precisando muito ser... O prefeito tem olhado muito, mas as condições não ajudam, né? Então eu queria pedir ao senhor, se o senhor pudesse ajudar ao prefeito. O senhor não está ajudando o prefeito, o senhor está ajudando os pacatubanos. A malha viária de lá está em péssimas condições. Se o senhor puder colocar uma emenda para o Gereissati, para a gente asfaltar pelo menos umas ruazinhas por lá, eu agradeci em nome do povo de Gereissati, em nome do povo de Pacatuba. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar a mesa, sou o presidente Edileno Matos, nosso prefeito Alexandre, ao homenageado Mauro Benevides, e queria cumprimentar ao público presente, em nome do meu pai, o senhor Enéas, que está aqui presente, e também do nosso colega, que também nos ajudou para que essa solenidade acontecesse, o meu amigo André Aguiar, que é um empresário aqui do município, e gerador de emprego aqui no nosso município. Falar de Mauro Benevides não é fácil, principalmente depois de tudo que foi explanado aqui. Então, só me resta aqui estar reconhecendo todo o esforço que ele fez, não só pelo município de Pacatuba, mas em especial pelo Ceará. Tenho acompanhado alguns dos seus discursos na Câmara Federal, aonde também fui recebido por Vossa Excelência em dezembro de 2013, e deixo aqui o meu agradecimento, porque poucos deputados fariam o que o senhor fez naquele momento, de tirar um momento para me receber naquela casa. Então, no momento político que nós vivemos hoje, é muito difícil termos deputados, vereadores e cidadãos na política da estirpe de Mauro Benevides. Hoje passando por um momento crítico, onde todos só olham para o seu umbigo, só querem crescer financeiramente e esquecem daqueles que o colocam no poder, de dar o retorno ao povo. Eu acompanho a trajetória de Mauro Benevides durante esses últimos 20 anos, que hoje eu tenho 38 anos, desde os 16 anos que eu me envolvi com política. Entrei na política colecionando figurinhas do nosso querido Tarso Gereissati, o Galeguinho dos Olhos Azuis. Então a gente tem um pouco de conhecimento político e fiz questão de acompanhar. Já votei com o Mauro Benevides durante 3 eleições e, se Deus quiser, votarei de novo, porque dentro dos últimos 20 anos é o político que mais defendeu o estado do Ceará e tem esse carinho especial pelo povo de Pacatuba. Essa sessão solene é exatamente para agradecer e reconhecer todo esse compromisso e essa dedicação que o nosso deputado, o nosso eterno senador, tem pelo nosso município e também pelo estado do Ceará. Então queria pedir que Deus o abençoasse, para que os seus passos sejam guiados, sejam colocados na mão dele, para que nós podemos ter o nosso defensor maior por muito e muito mais tempo aí no cenário político, porque só quem vai ganhar é o povo do Ceará, o povo brasileiro e em especial o povo de Pacatuba. Então que Deus ilumine ao Senhor e que possa nos dar aí muitos anos de vida para que o Senhor possa conduzir o cenário brasileiro político em defesa desse povo humilde e desse povo que precisa. Que Deus nos ilumine.
toma ciência da fala dos dois vereadores, autores da Casa da Ciência, da fala dos dois vereadores, autores do requerimento, e não é a primeira vez, né, não é a primeira vez que aliás, é a primeira vez que a Câmara Municipal de Pacatuba tem a oportunidade de receber um deputado federal e 3 prefeitos assentados aqui nesta mesa, além dos demais parlamentares desta casa. Mas o deputado Mauro Benevides conseguiu reunir essas autoridades que aqui se fazem presente nesta mesa. E para brilhantar esse momento, nós gostaríamos de conceder a palavra ao prefeito de Guaiúba, o excelentíssimo Caio Holanda. E em seguida usará também da palavra o prefeito de Mombaça, Sildo Filho. Primeiramente, boa tarde a todos e a todas. Gostaria aqui de cumprimentar a mesa em nome do nosso senador Mauro Benevides, e gostaria aqui de cumprimentar aqui a toda a população em nome da professora Ana Paula, que essa semana, senador, assumiu a Secretaria de Educação do município de Guaiúba e vai lá nos ajudar a desenvolver um bom trabalho. Assim, pego de surpresa falar do senador Mauro Benevides. Para mim é um orgulho que nós temos uma figura no Ceará ímpar, um homem com tantos anos de luta, com tantos anos de batalha pelo povo do Ceará, e nem sequer teve um arranhão. Isso é o modelo de político que deve ser seguido por todos nós. Homem íntegro, bom pai de família, um bom profissional em todas as áreas que atuou. Falaram-se aqui de várias profissões, advogado, jornalista, administrador, né? Mas eu acho que ele encontrou o 100% de sua totalidade, de sua satisfação, quando ele passou a defender o povo do Ceará. Povo esse carente, povo esse humilde, mas que tem figuras como Mauro Benevides, levantando a bandeira deste povo e por este povo aqui lutando. Queria dizer, senador, povo de Guaiúba, a cidade de Guaiúba, a nossa cidade, deve muito do desenvolvimento, deve muito do que Guaiúba é hoje ao senhor, e aqui, como representante daquele município, estou aqui para lhe agradecer à frente a toda essa população. Meu muito obrigado. Na sequência, a palavra está facultada ao prefeito de Mombaça, Sildo Filho. Boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui nesse momento, essa sessão solene, que a Câmara de Pacatuba, através dos seus vereadores, homenageia uma das figuras, se não a mais figura aqui em vida no estado de Ceará, de político, que honra as tradições da política com P maiúsculo, que eu carinhosamente chamo de senador Mauro Benevides. Quero aqui saudar o presidente da Câmara, vereador Edilênio, cumprimentar meu colega prefeito aqui do município anfitrião do evento, Alexandre, extensível ao prefeito Caio de Redenção, ao autor do requerimento da Guaiúba, vereador Francisco Antônio, subscrito pelo vereador Enio Medeiros, cumprimentar a todos os vereadores aqui da casa, público aqui assistente,
Falar de Mauro Benevides, esse homem reto, de conduta exemplar do estado de Ceará, como foi dito aqui, as palavras vêm naturalmente, porque eu aprendi na vida pública, quando você vai fazer um oratório e falar do que você sabe, e falar a verdade, as palavras vêm naturalmente, ela vem do fundo da alma e do fundo do coração. Mauro Benevides, que em sua história se confunde com esses dois municípios, Pacatuba e Mombaça. Mombaça que já deu, como foi relatado aqui por ele, o presidente da República em exercício, o nosso querido Paes de Andrade, que no exercício da presidência, apesar de todas as televisões ter tirado o brilho, ele foi no avião presidencial e tornou Mombaça a capital da República por um dia. Então, Mauro Benevides se confunde com esses dois municípios. Mauro Benevides, no exercício da presidência do Banco Nordeste, levou a nossa cidade uma agência do Banco Nordeste, que hoje é a principal agência da região do Sertão Central do estado do Ceará. Então, tenho certeza, deputado Mauro, que Mombaça reconhece o seu trabalho. Nós, especialmente, agradecemos o empenho, Mauro sempre presente lá no município de Mombaça e trazendo desenvolvimento para aquela comunidade que ele ama, que ele adora. Então, as minhas palavras aqui são de reconhecimento, não só do prefeito do povo de Mombaça, mas de todo o povo do estado do Ceará, pelo grande homem, o grande político que Mauro Benevides trouxe para o estado do Ceará e para o Brasil. E quando ele encontrava aqui alguns passos, alguma trajetória, alguns fatos marcantes, a gente vê a grandeza e o espírito de homem público que você é, Mauro Benevides, para o estado do Ceará. Muito obrigado a todos e me sinto honrado de estar aqui participando dessa alegria de vocês. A casa toma ciência. Silvio Filho também toma ciência da fala anterior do prefeito de Guaiúba, Caio Holanda. Facultamos a palavra à secretária da Educação de Pacatuba, professora Diva Medeiros do Carmo, que antecede a fala do prefeito Alexandre Magno de Deus Alencar, que fará aqui o encerramento. Boa noite a todos e a todas. Queria cumprimentar aqui o presidente desta casa, o vereador Edileno. Queria cumprimentar e saudar o nosso prefeito. Também cumprimentar, parabenizá-lo e saudá-lo, o deputado Mauro Benevides, o homenageado aqui nesta tarde, nesta noite, né? Os demais vereadores aqui presentes, prefeitos de Mombaça e de Guaiúba aqui presentes, vereadora do Maracanaú, demais autoridades aqui presentes, meus senhores e minhas senhoras. Depois de a gente ouvir todos esses oradores, restam muito pouco a gente falar aqui nesta noite. Mas eu queria dizer para todos vocês vamos dizer assim, da afinidade que a professora Diva tem para com o deputado Mauro Benevides. Porque a história de Pacatuba e a minha história também se coincide com a história do Mauro. Aqui, a minha vida foi toda em prol da educação deste município. E na época do centenário de Pacatuba, em 1969, Pacatuba não tinha nenhuma escola, na época nenhum ginásio, que hoje é o que nós chamamos o ensino fundamental, que faz parte da educação básica. Nós não tínhamos esse privilégio. Nós tínhamos algumas escolas municipais e ainda algumas escolas isoladas. Só tínhamos uma escola pública estadual, que era o Grupo Escolar Cristiana de Albuquerque.
E então, nós não tínhamos o ginásio. Quem terminava de fazer o primário naquela época, que hoje é os anos iniciais, então ficava sem condições de estudar neste município. Quem tinha um pouco de condição, tinha que se deslocar para Fortaleza. Quem não tinha, ficava por aí. Muito diferente da realidade que nós vivemos hoje. E naquela época, por ocasião do centenário do município, foi lançada uma pedra fundamental para a construção de uma escola comunitária. E assim, naquela época ele era senador da República e ele assim teve uma participação muito grande na construção dessa escola. Emendas até de deputados do Paraná. Então eu não sei se ele lembra, que ele tem uma memória muito grande. Mas o Álvaro, como é o nome dele? Eu recebi uma emenda de um deputado do Paraná, Álvaro Dias, que ele conseguiu para poder ajudar na construção dessa escola. E assim, foi com mutirões da própria comunidade, com os recursos arrecadados, com o seu Joaquim Lopes, que aqui eu faço memória também, que era aquela pessoa que saía no município, nas pessoas ilustres daqui que tinham se deslocado para Fortaleza, atrás de assinar um livro para angariar recursos para a construção do Centro Educacional 8 de Outubro, que ainda hoje tem esse nome porque ele foi fundado no dia do aniversário do município. Então, assim, desde esse período que a gente tem realmente vamos dizer assim, uma identidade de buscar na figura desse parlamentar recursos, ajuda para o município. Dentro realmente das possibilidades, foram feitas muitas e muitos benefícios foram trazidos para Pacatuba. Mas a Pacatuba tem uma dimensão muito grande, teve uma dimensão de crescimento muito grande, né? Hoje, quantas escolas nós não temos só da rede estadual? Quantas escolas não temos da rede municipal? Né? Então, houve um crescimento, e esse crescimento exige que a gente realmente precisa também arrecadar mais e ter mais recursos para poder oferecer à sua comunidade aquilo que a comunidade demanda, né? E aqui, assim, neste momento, eu quero, assim, agradecer, pedir a Deus as bênçãos e as luzes para que ele possa continuar até o fim da sua vida, procurando cumprir e honrar todos os seus mandatos da forma digna como ele vem fazendo até hoje, e procurando também ajudar cada vez mais ao município de Pacatuba. O município de Pacatuba, hoje, como eu já falei, ele tem muitas demandas, porque a população cresceu muito, né? Hoje nós temos uma população de quase 76 mil habitantes. No censo é 72 mil habitantes, mas hoje a gente tem uma população de quase 76 mil habitantes. E há uma necessidade de estrutura em todos os aspectos, né? E por isso eu quero, assim, pedir também, reforçar as palavras do vereador Enio, pedir carinhosamente que ele veja lá junto no parlamento aquilo que ele puder conceder à prefeitura de Pacatuba. Ele está concedendo ao povo de Pacatuba, porque o prefeito passa, né? Os vereadores passam, mas o povo permanece, e o povo precisa realmente que os governos possam cumprir e oferecer cada vez melhor aquilo que a população precisa. Então, doutor Mauro, meus parabéns, né? Eu acho assim que essa homenagem é uma homenagem muito justa mesmo. E sei que o senhor hoje está muito feliz, porque quando o senhor ocupa a tribuna para, assim, falar
lhe dá prazer, sabe? Porque eu acho que quem vive um pouco mais, e eu acho que assim, essa experiência é vivida também por mim, eu acho que quem vive, quem tem a possibilidade de viver mais décadas, então gosta de contar a sua trajetória. Eu acho que isso faz parte, e isso é uma felicidade, é uma dádiva de Deus, que nem todos têm essa oportunidade. Então aqueles que Deus dá a oportunidade, então precisam realmente a gente poder usufruir. Muito obrigada e tenham todos uma boa noite. Na casa da conferência, na fala da secretária da Educação de Pacatuba, professora Diva Medeiros do Carmo. Ao mesmo tempo, já convida o prefeito de Pacatuba, Alexandre Magos Medeiros Alencar, para ocupar a tribuna de honra desta casa para fazer sua fala final. Boa noite a todos, boa noite a todas. Eu vou falar um pouquinho aqui, Cidadão Mauro Benevides, quero dizer para o senhor que é uma honra recebê-lo aqui em nosso município. Quero cumprimentar aqui porque o senhor é uma pessoa muito especial e nós vamos conversar aqui dois tópicos muito importantes. Cumprimentar o vereador Adriano Márcio, em nome dos demais companheiros da cristão, o prefeito que não passa é cedo, estive na tua terra em outubro de 2012, estive ali com o pastor Dinho, gente muito boa aqui de Pacatuba, família maravilhosa aqui do nosso município. Companheiro Caio, a gente está sempre junto aí, dizendo para o Caio o seguinte: Caio, o que muda nas prefeituras é só o CNPJ, porque os problemas eles, na verdade, o que não tem problema em Pacatuba tem em Guaiúba, o que não tem na Mombasa tem em Pacatuba. Então assim que a gente sempre conversa quando a gente está junto. E vamos estar próxima semana na Marcha dos Prefeitos, vamos ali reivindicar os nossos direitos, as nossas melhorias para a nossa cidade. Muito bem. Senador Mauro Benevides, nós vamos conversar sobre dois aspectos. Primeiro, de gratidão, e segundo, de aprendizagem. Mas antes de tocar nesses dois pontos, eu lembro aqui que o senhor falou da desembargadora Auri Moura Costa. Pequenininha, aquele óculos dela fundo de garrafa. Lembro que muitas vezes com meu pai, meu saudoso pai, desembargador Francisco Alencar Furtado, ali indo no apartamento dela para se aconselhar, né, juiz novo. Então eu lembro muito bem na minha memória da importância da desembargadora Auri Moura Costa representou para o judiciário no estado do Ceará. O senhor também lembrou aqui do deputado federal, deputado Alencar Furtado. Meu tio, irmão mais velho do meu pai, e naquele ato de coragem, em 1977, por não compactuar com a ditadura, por não compactuar com a opressão que o país passava, e ali se solidarizando com aquelas mulheres, né, que os maridos foram assassinados, sumiram ali, e ele, no discurso dele, senador, o senhor falou muito bem, ele lembrou das viúvas do talvez e do porquê. E o meu primo, o Heitor Alencar Furtado, que na época, logo depois, era o deputado federal mais novo do Brasil, pelo Paraná, foi assassinado em Paranavaí, brutalmente, também porque defendia as suas convicções. E aqui em Pacatuba, não foi diferente. Nós fomos para as ruas por não concordar com muitas coisas que se passavam aqui pelo município de Pacatuba. Uma delas que eu achava mais absurda, senador, mais absurda, era até dezembro de 2012 eu ter que pagar meu imposto em espécie do setor de tributação. Eu acho que isso é coisa do século passado. Né? Os municípios não podem mais brincar, né, com o dinheiro público. E lembro que terça-feira, eu estava em Maranguape, estava ali com o vice-governador Domingos Filho, e o ex-deputado Caminha disse: Alexandre, tu já implantou a nota fiscal eletrônica em Pacatuba? Eu falei: deputado Caminha, no dia 2 de janeiro de 2013. Só para refrescar aqui a memória do nosso povo. Senador, com esse simples ato que nós
que nós tomamos aqui, de colocar o dinheiro do povo de Pacatuba nos bancos. Um só imposto aqui nós aumentamos em 2.000%. Quer dizer, então, por não concordar com várias coisas aqui, é que eu me surgi e fui para as ruas dessa cidade. Mas eu quero falar aqui, senador, de aprendizado. Eu lembro que estava numa cidade, eu estava com o senhor nessa cidade, em um discurso, não vamos lembrar o nome dessa cidade. E ali, né, vocês viram aqui a facilidade, né? A facilidade que tem o senador Mauro Benevides de vir aqui falar da história do país, falar do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, do Poder Executivo, porque ele transita em todos os três poderes maravilhosamente. E quando o senhor terminou aquele discurso, eu disse assim, não sei se o senhor lembra, senador, um dia eu ainda chegarei lá. O senhor lembra disso? Então, eu quero... Não sei, senador. Chegou ligeiro. Não sei se um dia poderei chegar, né, nesse nível aí, de Vossa Excelência. Mas quero falar também de gratidão. Naquele mesmo comício, senador, naquele mesmo comício, naquela cidade que nós estávamos, falando de gratidão agora. Eu lembro que, naquele mesmo discurso de Vossa Excelência, senti o senhor amargurado, senti o senhor decepcionado com algumas atitudes. Porque na nossa vida, não só na nossa vida pessoal, mas na política principalmente, nós temos que ter gratidão às pessoas. Nós temos que ter respeito acima de tudo. E gratidão, senador Mauro Benevides. Desculpa estar falando senador, porque eu não consigo chamar de deputado, viu, cara? É senador e aí não consigo tirar. E eu queria falar de gratidão. Aqui eu vi o Enio cobrando aqui algumas coisas para o nosso município, é verdade, a gente precisa melhorar muito a malha viária do Gerestate. Nós temos uma emenda lá de um outro companheiro, lá para o setor H, o Chitão já sabe disso, mas nós precisamos de muita coisa ainda para a nossa cidade. E eu queria falar de gratidão, senador Mauro Benevides, para que as pessoas saibam que Vossa Excelência enviou aqui para o nosso município já esse ano de 2014, foi aprovada já as duas propostas, a primeira no valor de R$ 791.700, que é a reforma da nossa rodoviária aqui no centro de Pacatuba. E o outro valor de R$ 950 mil, que é para aparelhar o nosso hospital. Aqui nós pedimos até raio-x. Então, senador, eu aqui nesse momento, meu nome, em nome do povo de Pacatuba, eu realmente me sinto muito feliz de estar aqui nesse momento, de agradecer a Vossa Excelência por tudo que o senhor tem feito, não só agora. Nós sabemos o que o senador Mauro Benevides vem fazendo na sua história política pela cidade de Pacatuba, no Ayuba, né, Mombasa, a gente sabe tudo isso, nós sabemos de tudo isso. Mas eu não poderia deixar aqui, senador, e dizer para o senhor que o 12º mandato, esse está facinho. Esse está bem fácil. Sabe por quê, senador? Porque o povo do estado do Ceará, não só o povo de Pacatuba, o povo do estado do Ceará vai continuar sendo muito grato a tudo que o senhor tem feito pelo nosso estado. Eu não tenho dúvida. E o povo tem que começar a entender, senador, e começar a enxergar quem são, na verdade, os políticos que fazem alguma coisa pela nossa cidade. Esse faz, aqui. Isso na minha administração. Vocês imaginem nas outras. Nós não podemos mais, senador, nos enganar ou enganar a população com pessoas que nesse período eleitoral começa a aparecer aqui. Aparece em Guaiúba, aparece lá em Mombasa, pessoas que nunca nem andaram aqui, não conhecem nem as ruas, não conhecem bairro, não conhecem as pessoas. Se infiltram, querem levar, né, um pouco
dos votos do nosso povo, e aí vão embora, não tem compromisso, não ajuda a cidade, mas nós vamos falar, durante o período eleitoral, senador, e não é esse agora, da gratidão que nós temos por Vossa Excelência, de tudo que o senhor tem feito por essa cidade. Chicão, você foi muito feliz, você, com ele, com todos os companheiros da Câmara Municipal que aprovaram por unanimidade, com certeza, esse requerimento. Nós vamos sim, no período eleitoral, dizer: obrigado, senador, obrigado pelo que o senhor tem feito por Pacatuba, obrigado pelo nosso povo. Ó, esse vale a pena a gente ir lá em outubro e cravar o nosso voto, porque esse ajuda a cidade. Senador, não só ajuda, como continua aqui sempre. Senador, nós estivemos juntos, André, outro dia aqui no São Luís, está sempre presente conosco, nunca nos abandonou. Eu, sinceramente, o senhor sabe, eu não tive ainda a honra de votar em Vossa Excelência, mas a gratidão, senador, a gratidão ela não pode fugir do homem de bem, e é isso que eu estou aqui, na verdade, fazendo. Sempre o senhor ajudou muitas pessoas, o senhor acabou de me dizer, eu não quero nominar. Essas pessoas, muitas delas são gratas, mas muitas, com certeza, viraram as costas para Vossa Excelência. Mas o povo de Pacatuba vai continuar colocando ali em outubro, senador. Eu não lembro nem qual o dia de outubro. Dia 7 de outubro. Cravando lá o nome de Vossa Excelência por 12º mandato. 13º, 14º, não importa. Certo? Desculpem ter me alongado. Que Deus abençoe a todos. Agradeço demais o carinho de todos vocês aqui. Obrigado em nome do povo de Pacatuba, senador. Começar uma homenagem, talvez simples, singela, mas com muito amor, com muito carinho, muito respeito a Vossa Excelência. Obrigado. Esta Casa Legislativa toma ciência do pronunciamento do nosso prefeito municipal Alexandre Magno Medeiros Alencar e agradece a todos os presentes, familiares do excelentíssimo deputado federal Mauro Benevide, a sua comitiva, os vereadores que encontram-se presentes, os secretários e secretárias municipais, a guarda municipal que também está presente, a população de Pacatuba e a todos que estiveram nesta sessão solene. Agradecemos aqui o apoio da Secretaria Municipal da Educação, em especial aos vereadores Enio Medeiros do Carmo e Francisco Antônio Martins da Silva pela iniciativa de realizarmos essa sessão especial em homenagem aos 11 anos, aos 11 mandatos, né, de vida pública do nosso eterno senador Mauro Benevides. O nosso agradecimento aos funcionários da Câmara Municipal de Pacatuba. Agradecemos a todos e parabenizamos pela presença de todos. E não havendo mais nenhum vereador ou autoridade inscrita para uso da palavra e nada mais a tratar, declaro encerrada a presente sessão solene, desejando a todos uma boa noite.